caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Moema Vieser, sou socióloga e educadora popular, membro da comunidade Bremen. É uma satisfação muito grande estar com vocês que nos acompanham para apresentar mais um programa chamado Latinoamericanizando, que é um programa da comunidade Bremen Marcelo Barros. É uma iniciativa humilde que pretende ser um apoio à tarefa imensa e necessária da integração latino-americana frente às grandes questões globais. Participe, dê o seu joinha para que o programa seja cada vez mais visto e, de antemão, muito obrigada por sua audiência. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar o nosso querido Reinaldo Miranda para declamar o poema Terra, que é o assunto principal de todos os nossos programas, mas principalmente desse. Reinaldo? E nessa poesia de Pedro Munhoz, musicalizado, né, na versão do Teatro Mágico, eu queria partilhar com vocês que tudo aconteceu num certo dia. Ora de Ave Maria, o universo vigerá. No princípio, o verbo se fez fogo. Nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era a terra, a terra, a terra. E fez o Criador a natureza. Fez os campos, fez florestas. Fez os bichos, fez o mar. Fez por fim, então, a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra, a terra. Ah, terra! Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear. A terra, ah, terra, a terra. Mas apesar de tudo isso, o latifúndio feito um inso, que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. A terra é de quem plantar. A terra, ah, terra, Madre Terra, salve terra. Então, agora, depois que o Reinaldo gravou a Terra, né? O mês de agosto nos traz sempre a lembrança algo que não tem nada que comemorar. Mas é necessário lembrar sempre. Foi nos dias 6 a 9 de agosto de 1945 a estreia da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Essa atitude extrema que coincidiu com o final da Segunda Guerra em 1945, na verdade, foi o anúncio de outras formas para começar e manter guerras como um novo padrão de poder e dominação de alguns países sobre outros, de algumas regiões sobre outras, chegando-se à possibilidade de destruir todo o planeta e toda a humanidade, e não só algumas regiões, alguns países, com armas nucleares. Mas essa atitude extrema tem um contraponto, e ele vem aparecendo de maneira cada vez mais clara na proposta do tratamento que nós precisamos dar à Mãe Terra, que vem sendo ameaçada globalmente, e nós, humanidade, junto com ela. Sim, é importante sair para sempre dessa
maneira de ver a Mãe Terra como recurso dos quais se abusa e pensá-la como a Mãe Terra, a Pachamama dos índios aimaras, a Tecohá dos guaranis, a nossa casa comum. Para darmos início a esse programa, convidamos então vocês a aprofundar o nosso sentimento de veneração e de gratidão à Mãe Terra, ouvindo a música de Keiko Brandão, Madre Tierra, Pachamama. Eu queria convidar aqui também, né, para entrar nessa roda conosco e poder se apresentar, né, o querido Ivo Poleto e a querida Vanessa Rasson também. Por favor, sejam bem-vindos. Ivo, se apresente para depois, né, a gente ouvir também Vanessa. É uma alegria participar de mais esse evento e esse diálogo, essa roda de conversa, e que vai falar sobre os direitos da Mãe Terra, na verdade, sobre a nossa Mãe Terra. É uma alegria imensa e uma vontade de estar partilhando com vocês o que a gente reflete e o que a gente faz. Eu trabalho no Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Sou um dos animadores e articuladores em âmbito nacional. Moro aqui em Brasília e, por isso mesmo, também participo e ajudo a dinamizar uma articulação que nós chamamos articulação pelo reconhecimento dos direitos da natureza à Mãe Terra, da qual faz parte também Vanessa, que pode se apresentar junto com a gente. Obrigada, Ivo. Obrigada, Moema, Reinaldo. Muita alegria em estar participando aqui com vocês. Gratidão pelo convite, honroso de estar ao lado de Ivo. Obrigada, Ivo, pela indicação. Sou Vanessa, eu sou fundadora de uma organização chamada Mapas. Estávamos conversando aqui antes do programa sobre a origem do nome, Mapas, e Mapas hoje trabalha com os caminhos para o bem viver, os caminhos para os direitos da natureza. Como Mapas e como pesquisadora do tema, tendo escrito um primeiro livro, fruto do doutoramento sobre os direitos da natureza, eu tive a alegria de estar junto com o Ivo na articulação e hoje juntos, estamos aí trabalhando com esse advocacy que nos levou a apresentar, propor e conseguir aprovar alguma lei já no Brasil a respeito dos direitos da natureza. Também, no desenvolvimento desse trabalho, tive também a oportunidade de fazer parte, ainda estou por lá, no programa Harmonia com a Natureza, que é um programa das Nações Unidas, que trata exatamente como o Moema vinha traçando aí a questão histórica. Foi inaugurado, inclusive, o programa desde 2009, quando se reconhece oficialmente os direitos da Mãe Terra, e vimos, então, trabalhando para a aprovação da Declaração Universal da Mãe Terra. Então, uma alegria imensa poder estar trocando a respeito desses fundamentos com vocês, para que a gente vá tecendo essa teia universal. Muito obrigada. Ivo, você disse o que está fazendo agora, mas você tem uma longa estrada para ter chegado até aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho também da sua história, um pouquinho, né? Porque é tão grande. Como fez a Vanessa? Então, eu, na verdade, tenho, de fato, mais de 50 anos que eu estou no caminho, né? E como diz a Vanessa, abrindo caminhos. E cheguei a essa articulação hoje pelos direitos da natureza com enorme alegria. Mas, antes disso, eu fui um dos cofundadores da Comissão Pastoral da Terra, ainda lá em 1975. Trabalhei muitos anos na animação desta Comissão Pastoral da Terra, da qual nasceram muitas iniciativas ligadas ao campo,
inclusive o próprio movimento dos trabalhadores sem terra. Depois eu tenho também atuado com a Caritas brasileira, e aí ampliando toda essa preocupação em relação àqueles que são excluídos, aqueles que não têm oportunidade. E, de modo particular, tive a alegria de poder partilhar os primeiros passos de toda essa articulação pela convivência com o semiárido, que, no fundo, é um caminho também de reconhecimento dos direitos do bioma, né? A Caatinga. Então, faz parte da nossa querida Mãe Terra. Depois disso, então, eu fiquei assessorando as pastorais sociais dentro das dinâmicas das semanas sociais, com muita andança e com muita articulação, e, finalmente, quando nos demos conta de que estava faltando nos nossos trabalhos uma relação mais explícita com a questão da terra e os direitos da própria terra, então nós resolvemos nos articular para poder ter presente isso em todas as nossas ações. E foi para isso que nasceu, inclusive, esse Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Então, nós trabalhamos criando oportunidades para ter consciência do que provoca as mudanças climáticas e as suas consequências, em particular, naqueles que têm menos a ver com as mudanças climáticas, mas que pagam o preço mais alto na sua vida quando vêm os eventos extremos que vão se agravando cada vez mais. E é dentro dessa perspectiva do Fórum que nós trabalhamos, inclusive, a questão da energia alternativa e também essa articulação pelos direitos da natureza. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque te conheço desde o tempo do começo da CPT. Como a gente vai evoluindo, se a gente tem coerência com o que está fazendo, vai puxando outro e outro tema. E eu queria, então, que você fizesse, depois a Vanessa depois completasse também, considerar a Terra de uma vez por todas como um ser vivo, né? Como a nossa mãe, de onde viemos e que nos aconchega. O que significa isso? É tão limitado o tempo de um programa, mas o que vocês podem dizer a esse respeito? Vai ser muito importante. Eu quero começar, viu, Moema, trazendo uma prática que está em andamento agora, nestes dias, que é a articulação que está se consolidando no Rio São Francisco, que pega e banha todo o Nordeste aí, né? Nasce no Cerrado e vai para o lado da Caatinga até o mar. Aliás, hoje é mais o mar quase que entra no Rio São Francisco do que o Rio São Francisco entra no mar. Tal é o sofrimento do próprio Rio São Francisco. Por isso, a articulação se propõe lutar pelo reconhecimento dos direitos do Rio São Francisco, que o povo de lá chama Velho Chico. E agora, nessa articulação, foi proposto e nós estamos assumindo. Continua o nosso Velho Chico, mas é também o Belo Chico. E nós queremos que ele possa recuperar toda a sua beleza. E qual é essa prática? Em vez de nós reunirmos pessoal da universidade e de outros para definir quais são os direitos do Rio São Francisco, que nós vamos reconhecer e vamos lutar para que sejam reconhecidos no campo político, no campo jurídico, etc., em vez de fazer isso, nós decidimos mobilizar, convidar as comunidades que convivem com o Rio São Francisco para escutar o rio. Então, o exercício é eles e elas, em grupos, em comunidades, poderem sentar e perguntar: São Francisco, quais são os seus direitos que você quer que nós defendamos? A gente poderia achar que isso é apenas uma questão pedagógica, é apenas uma pergunta para efeito pedagógico. Não é não, não é não, não é não. O Rio São Francisco é anterior à vida da gente.
quanto tempo tem o Rio São Francisco? Quem é que o criou? Quem é que criou as condições para a existência dele? O Rio São Francisco tem uma história longa e de muito tempo. E ele é que sempre proveu, sempre criou as condições para a vida dentro dele, na água, e no lado dele, na vegetação, e com a umidade criar, inclusive, condições para muitos tipos de seres vivos, inclusive o ser humano, que chega não faz muito tempo assim, na beira do São Francisco. Pois bem, então nós reconhecer a Mãe Terra significa pensar de um modo diferente a nossa relação com ela. Na verdade, é uma mudança profunda na maneira de entender a nossa própria vida, a nossa própria existência. Em vez de nos pensarmos como sendo o centro do universo, e aí a terra, os rios, tudo é para nós, e por isso nós podemos nos apropriar, usar, estragar, fazer o que a gente quiser para o nosso progresso, para o nosso consumo. Em vez disso, a gente se dá conta que a terra existe antes e que nós só podemos viver se ela estiver viva. E nós só poderemos ter saúde se ela estiver saudável. E nós só teremos chuva se ela gerar a umidade. E permitir que exista esse movimento vivo da terra é também apostar que possa continuar existindo essa diversidade de formas de vida, e entre elas a nossa, a humana, neste belíssimo planeta que está sendo destruído pela ação irresponsável e antropocêntrica do ser humano. Então, essa é a mudança profunda de entender que a Terra tem direitos. Agora, nós precisamos reconhecer os direitos, e a partir dali nós temos que defendê-los para que nós estejamos convivendo com ela, para que nós estejamos em harmonia com ela, e aí possamos também nós ter os direitos à vida e os direitos em todas as condições para a nossa saúde, etc, etc, etc. A gente estava conversando antes do programa um pouquinho, e você disse, eu não estou pensando nesse programa chegar para fazer mais uma reflexão, eu quero fazer um convite. O que você falou já é um convite, mas se você quiser insistir nessa palavra também é bom. É isso mesmo. A gente sempre que trabalha esse tema da Mãe Terra e do reconhecimento dos direitos, a gente faz como os indígenas. Eles nos dizem, os povos indígenas, mulheres, homens, as comunidades, eles nos dizem para nós, é meio estranho isso de lutar pelos direitos da natureza. Nós e a natureza somos a mesma coisa, nós estamos juntos. Então, não tem, para nós, tudo que a gente faz para ela acontece para a gente. Então, está tudo ligado. Quem precisa reconhecer são vocês, que pela deseducação foram separados, se imaginaram separados da própria natureza, da própria Mãe Terra. E aí, então, sempre que a gente faz essa reflexão, a gente diz, gente, que não seja só uma reflexão com a cabeça, com a mente, não. Que seja também um convite que fazemos uns aos outros, entre nós, para sermos, de fato, mais humanos e reaprender a ser humanos, reaprender a ser vivo junto com outros seres vivos, reaprender a ser vivo junto com outros seres vivos numa terra que é viva e fonte de vida, sem a qual nós não poderemos continuar existindo. Muito Moema, querida. Diga, Reinaldo. Moema, eu queria refletir um pouquinho com a Vanessa, para ela aprofundar para nós essa palavra que o Evo trouxe, esses estudos, como que eles estão sendo feitos aqui na América Latina,
do alargar das políticas públicas, né, como que esses direitos, né, da Mãe Terra, né, os direitos eles estão sendo trabalhados pelos países da América Latina. Se a Vanessa pudesse dar uma palavra para a gente, como que isso está acontecendo e qual a importância, né, desse tipo de estudo aqui na América Latina. Vanessa, querida. Obrigada, Reinaldo. Nossa, Ivo fala com uma propriedade, né, e uma eloquência que não me permite complementá-lo. Talvez, a partir da própria compreensão metafísica, né, dessa base que nos é oferecida pelas cosmovisões dos povos originários, eu posso trazer outras expressões para dizer o que lindamente e até poeticamente Ivo traz, porque é assim mesmo, é por meio da poesia que a compreensão de um pensamento como esse, de um modo de vida como esse, que é o modo de vida da natureza, sabendo que nós somos natureza, como os demais membros da natureza, só assim, né, com essa verve poetizada, nós seremos capazes de oferecer aos demais que ainda não se conectaram com esse conhecimento a oportunidade de internalizar esse conhecimento. Então, para oferecer uma outra perspectiva de tudo que Ivo já disse, e aí seguir talvez num breve histórico para dizer como que esses estudos têm acontecido, a legislação ambiental, desde 1970, que foi muito bem criada, muito detalhada, ela pressupunha conter o que já naquela ocasião se chamou de uma crise ecológica. E pressupunha que, para isso, haveríamos de trazer um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, os aspectos sociais e a preservação do que então se chamava meio ambiente, como se fôssemos, então, apartados e até, quem sabe, retratando mesmo a ideia desse apartamento, desse distanciamento. Chamou-se, então, isso de desenvolvimento sustentável. E quando começamos a chamar de desenvolvimento sustentável, assumimos, então, em primeiro lugar, essa separação entre seres humanos e meio ambiente e assumimos que usávamos os demais membros da natureza. Assumimos que os demais membros da natureza eram chamados por nós de recursos naturais. Isso para que pudéssemos manter na ilusão, hoje a gente pode olhar para trás e ver, que pudéssemos manter a oportunidade de continuar usando os demais membros da natureza no desenvolvimento econômico, na transformação da matéria-prima, que são nossos irmãos, hoje a gente sabe, em produtos e serviços que pudessem, nessa ilusão, oferecer a oportunidade de dignidade humana. Né? Então, as primeiras premissas foram de uso do outro, qualquer que seja esse outro, inclusive dos próprios seres humanos, porque passamos também a ser chamados de recursos humanos. Fomos nos desconectando, inclusive, da nossa própria natureza enquanto seres humanos. E a isso se chamou desenvolvimento sustentável, preservar o meio ambiente, algo apartado de nós, para as presentes e futuras gerações, para conter uma crise ecológica. Muito bem. Desde então, a gente vem tentando conter essa crise ecológica. Na minha visão, essa crise ecológica hoje, ela colapsou. Ela já não existe mais porque ela colapsou. Na teoria de sistemas, a gente entende que o colapsamento de um sistema dá a oportunidade de que um novo aconteça. Com a Covid-19, e eu trago junto o Leonardo Boff, que escreveu um livro, inclusive fazendo correlação com os direitos de la Madre Tierra, face à pandemia, para dizer que a Covid-19 ela inaugura um novo mundo. A partir desse colapsamento desse sistema, a gente já está a caminho desse novo mundo. E não é por um acaso que esse novo mundo veio acontecendo com esse reconhecimento dos direitos da natureza, articulado em primeiro lugar, muita gente não sabe, mas em alguns municípios e estados dos Estados Unidos. O primeiro município que reconhece os direitos da natureza é o município de Tamaqua, nos Estados Unidos,
que tem ali uma comunidade indígena com esse mesmo nome e que começou a se incomodar com uma atividade econômica daquele território. Então, ali foi articulado e que é uma lei menor, eles chamam lá de ordenança, e que, então, reconheceu pela primeira vez direitos da natureza em lei. Como o Ivo disse, não se trata de dar direitos à natureza, se trata de reconhecer direitos que são inerentes à manutenção do sistema. Como diz o Davi Kopenawa, o Yanomami, que possibilita segurar o céu. O que segura o céu é a harmonia que se dá nos processos da natureza, sem se esquecer o tempo inteiro, quando a gente fala a natureza, de que nós somos natureza, nós estamos incluídos nessa natureza, nós somos a própria natureza, em irmandade, em interconexão com os demais membros da natureza. Então, voltando a esse histórico, o Equador, com um país pequeno, com várias etnias dos Andes, etnias amazônicas, e, portanto, uma participação mais efetiva, uma proximidade mais efetiva desses povos que guardam por tradição, desde a origem, esse conhecimento de que somos natureza, de que quando caçamos a anta, por exemplo, não estamos simplesmente matando um outro animal para comer, mas que estamos ali conectando com a sua própria energia e honrando a energia, adquirindo seu poder. Então, a partir do Equador, teve a oportunidade em estar tratando de sua nova Constituição Federal e dada essa proximidade com os povos indígenas, de trabalhar no reconhecimento dos direitos da natureza, dado que a coisa lá andava muito mal. E curioso, e aí já fazendo um paralelo do histórico com o que aconteceu e o que temos hoje, inclusive no Brasil, é que o Equador não conseguiu conter essa marcha da crise ecológica. Ele não conseguiu conter essa margem da crise ecológica porque as demandas que são levadas ao Poder Judiciário, elas continuam tendo os mesmos aspectos antropocêntricos de antes. Então, o que está acontecendo hoje no Poder Judiciário? Trabalhamos direitos da natureza por meio de uma prática e de um rito que é antropocêntrico, que é o próprio direito. Portanto, é preciso ressignificar, inclusive, o próprio direito para fazer como Fernando Anacune Mamani, um indígena boliviano, uma Malta, né? O Moema está fazendo assim, uma alegria, porque realmente é de uma beleza maravilhosa o que ele traz de ensinamento. Ele chama de paradigma ancestral comunitário e, portanto, de direito ancestral comunitário. É preciso que a gente traga na prática do direito, e especialmente quando se tratar de direitos da natureza, esses fundamentos da natureza. A crise ecológica colapsou e com ela colapsamos nós enquanto seres humanos também, enquanto membros da natureza. E chegamos nesse ponto fruto de uma desconexão muito profundizada de nós, entre nós mesmos, seres humanos, e entre nós e os demais membros da natureza. Então, para responder a pergunta de Moema, reconhecer os direitos da natureza, reconhecer os direitos de la madre tierra, de la madre natureza, de todos os membros da natureza, significa ter a oportunidade de nos reconectarmos, a nós mesmos, inclusive. Quantas desconexões individuais não existem, não estão por aí? E em nos reconectarmos individualmente, nos reconectarmos aos nossos grupos menores, à nossa família, à nossa comunidade menor e à comunidade universal, comunidade mundial. Esse, na minha opinião, é o maior serviço que uma lei que reconhece os direitos da natureza em determinado território traz. A lei não como um objeto de sanção ou como objeto ou como uma ferramenta para condenar e fazer cumprir. Isso o direito ambiental já faz. A legislação ambiental é maravilhosa. Os direitos da natureza, eles, sobretudo, quando estão em lei, eles trazem a oportunidade de oferecer uma mudança de paradigma no imaginário.
partir do contato com a própria lei. Poxa, então, mas o que significam os direitos da natureza na prática? É uma pergunta que eu ouço sempre. E aí, possibilitar a ampliação de nossas consciências para entender que somos interdependentes com os demais seres. Foi isso que aconteceu na Bolívia, num processo, inclusive, de reconhecimento na lei federal que reconhece os direitos da Madre Tierra na Bolívia, de entender que ali os povos são muitos, de acordo com a bioculturalidade e a territorialidade de cada um. Então, nós tratamos ali de um Estado plurinacional. E assim é a conexão, né, da natureza dentro desse contexto. A partir da Bolívia, e com o desenvolvimento do programa Harmony with Nature das Nações Unidas, a aglutinação de vários especialistas, nós, inclusive, concebemos um relatório a várias mãos, interdisciplinarmente e com representantes de vários países, e nesse relatório reconhecemos que tratar os direitos da natureza precisaria dessa interdisciplinaridade para trazer as humanidades, para trazer a economia, para trazer a educação ecológica, para trazer a espiritualidade, a teologia e para trazer a arte. Pressupondo mesmo que esse viés para tratar da lei que reconhece os direitos da natureza não é um viés de um direito antropocêntrico. E aí, a partir do programa e com todas essas possibilidades de encontros, desenvolvimento de estudos regionais e internacionais, as propostas de reconhecimento de direitos da natureza no mundo foram pulverizando. No âmbito também do judiciário, como o Ivo trouxe, reconhecendo aí elementos específicos da natureza, e os rios vieram em primeiro lugar com essa, não por um acaso, né, porque as águas, né, do antes era água, e a água que se fez, né, e a água que dá a vida, e a água que nos conecta, né. Tem sido vários corpos d'água, a começar pelos rios Atrato, o rio Jamuna e Ganges na Índia, e uma série de elementos da natureza foram ganhando esse status, né, de sujeito de direitos, e sujeitos de direitos que levam, de novo, duas abordagens. Uma, eu posso ir ao judiciário para pleitear meus próprios direitos enquanto rio, e eu sou o sujeito de direitos, portanto, eu sou um ente dotado de vida tanto quanto um outro ser humano, um outro ser da natureza chamado ser humano. Existe um site, o site desse programa, Harmonia com a Natureza, Harmony with Nature UN, acho que a gente pode colocar aqui depois na legenda, .org, que traz toda essa relação histórica do que veio acontecendo desde 2009, e que é subsídio, inclusive, para inspirar outras propostas de lei, porque o site traz todos os textos das propostas de lei que foram sendo realizados. E tivemos a alegria de ver todo o processo do Chile. Então, o Chile, de novo, com presença importante, reconhecida dos povos ancestrais, né? Que sobram um número pequeno, mas são muito fortes, têm uma presença muito, muito forte. Eles trouxeram essa questão para dentro do debate da nova Constituição e com muitas dificuldades, óbvio, né? Continua, inclusive, muito embate, já deram o passo primeiro de reconhecer os direitos da natureza na nova Constituição. E a gente espera que isso amadureça mais e trazendo novas consequências, aplicando isso para todas as dimensões da vida, e isso venha a ser aprovado, inclusive, no plebiscito popular, que vai ratificar a Constituição nova do Chile. Eu acho que é um processo maravilhoso. Quem sabe um dia, eu sempre, nesse ponto, sou um sonhador, quem sabe um dia nós cheguemos lá. Nós aqui nós somos travados contra, nós temos sempre algo que impede de fazer plebiscito. Inclusive, o pessoal da chamada esquerda sempre duvida do próprio povo e tem medo de fazer plebiscito. Eu acho que esse é o caminho
que nós precisamos reaprender, inclusive, para poder fazer democracia. Mas o Chile vai fazer isso, e é um novo caminho que se abre para a América Latina, com certeza, e para o mundo. Eu queria comentar, Ivo, a respeito do Chile, e aí trazer a nossa brasilidade aqui com as propostas que já foram aprovadas no Brasil, que muita gente não sabe, e o processo do Chile realmente maravilhoso na sua construção, né? Alegria também de ver o Panamá agora com uma lei recentemente aprovada reconhecendo os direitos da natureza. Seguimos ainda só com o Equador, efetivamente, com os direitos da natureza na Constituição Federal do país. A Bolívia é uma lei federal, o Panamá veio com uma lei federal, e agora o Chile nesse processo muito participativo dos povos. E eu queria comentar dessas normas que Ivo comentou, que já foram aprovadas nas reuniões das comissões, né, nas assembleias prévias, que é o artigo 9, né, que diz: os indivíduos e os povos são interdependentes com a natureza e formam um todo separado. Esse é um princípio basilar dos direitos da natureza, é o princípio da interdependência. Então, de modo que a gente migra da noção de vamos preservar para nosso uso para uma outra noção de que é na interdependência que o cuidado se dá entre todos os membros da natureza. No Brasil, iniciamos uma articulação por meio da MAPAS com alguns municípios, esfera municipal, porque o trabalho com a esfera federal já estava, na época, em 2017, impossível, né? E também na noção de que a bioculturalidade naquela territorialidade é ela que dá as bases de como esses direitos da natureza se formam e são efetivados. Então, hoje temos diversas propostas sendo realizadas, inclusive 2 em âmbito estadual, no Pará e em Minas Gerais, protocoladas já na Assembleia para alteração da Constituição Estadual, e temos 3 aprovações já em 3 municípios muito emblemáticos, Bonito e Paudalho, ambos do interior do Pernambuco, e Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Eu queria dizer que todos eles têm seus desdobramentos, né? Bonito conseguiu agora aprovar um plano agroecológico embasado no princípio dos direitos da natureza, reformulando toda a prática lá da agricultura que antes era monocultura. Florianópolis já tem uma série de políticas públicas alinhadas, já tinha, inclusive, quando reconheceu os direitos da natureza. E Paudalho, que é esse município pequeno do interior de Pernambuco, tem a segunda maior fonte de peregrinação católica, que é a fonte de São Severino dos Ramos, e a segunda maior do Nordeste e a terceira maior no Brasil. Essa fonte, ela foi reconhecida como detentora de seus próprios direitos enquanto nascente, e dentro desse contexto da sacralidade, que sempre acompanha os direitos da natureza. Seguimos aí na pesquisa acadêmica, na articulação, no advocacy, formulando os direitos da natureza em articulação com a base, né, com os povos, e sempre na escuta da própria natureza, dos elementos da natureza e dos povos originários, né? Tudo é embasado nesse conhecimento que os indígenas mantiveram, né, de conectar-se com a natureza. Que maravilha, maravilha. Ivo, você como coordenador, né, do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, como você acha que o Fórum pode contribuir para tudo isso que a Vanessa também já colocou para nós e que nós estamos falando, né, sobre os direitos da Mãe Terra, né, e como que o Fórum pode contribuir para as organizações sociais e os coletivos e movimentos? Nós entendemos que a contribuição do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, você falou antissocial, era o nome original. Nós avançamos para socioambiental, porque percebemos que o Papa, inclusive, na carta Laudato Si, nos ajudou nesse sentido. Ele diz: a crise é uma só.
né? Socioambiental. Não há uma social e outra ambiental. E aí já nos provoca a inter-relação permanente dessas duas dimensões da vida. Então, o fórum, ele trabalha, digamos, tentando contribuir para gerar uma consciência crítica, uma compreensão mais profunda do que se está destruindo das condições de vida no planeta, né? Que é exatamente isso das mudanças climáticas. Quer dizer, o que é que está provocando as mudanças climáticas? Então, isso não é perceptível tão facilmente, entendeu? Não é perceptível. Por exemplo, é muito difícil para quem não está na Amazônia, e até para quem está na Amazônia, compreender que, se a gente tira a floresta da Amazônia, a gente vai ter prejuízos de equilíbrio de água no sudeste do Brasil, no sul do Brasil, no centro-oeste. É muito difícil. Por quê? Porque eu digo assim que são os movimentos invisíveis que acontecem na natureza. Seja no espaço, porque aí se formam os rios voadores, né? Então, é no espaço que se cria essa umidade, e com os ventos, imaginem, então, como circulam os ventos, aí vem essa umidade e traz a chuva, torna, inclusive, a região, principalmente do sudeste brasileiro, mas toda uma região da América Latina, aqui da América do Sul, se torna uma região agrícola importante por causa da existência da Amazônia. Se a gente acabar com a Amazônia significa todo o bioma com todos os seus elementos, é um tiro no pé. Essa região, se a gente olhar no planeta como um todo, é desertificada. E ela pode, sim, ir para a desertificação. Tanto que uma das contribuições que o Fórum está procurando dar é exatamente gerar, inclusive, uma articulação, assim como nós temos essa articulação pelo reconhecimento dos direitos da natureza Mãe Terra, nós também estamos tendo uma articulação para trabalhar os processos de desertificação que existem nos diferentes biomas. Nos biomas, são 7 biomas no nosso país, 7 ambientes de vida criados pela Terra e que são fontes características, típicas, diferentes, inclusive, umas das outras, mas todas elas voltadas para a vida, permanentemente gerando vida. Eu sempre digo, uma leitura para quem gosta da Bíblia, para quem é cristão ou judeu, eu sempre digo que a compreensão lá do início, né, quando se fala do jardim, do Éden, para nós aqui no Brasil só tem um jeito de compreender. É que existem pelo menos 7 jardins, que são os 7 biomas que nós temos. Mas é mais rico ainda, porque dentro de cada bioma ainda nós temos os ecossistemas. Nós temos espaços ainda mais finos e que têm uma inter-relação de muitos seres para poder ser vivo e ser fonte de vida. E manter-se viva, e manter-se fonte de vida. Então, por exemplo, o que estão fazendo em Florianópolis agora, né, como uma das aplicações da lei de reconhecimento dos direitos da natureza lá, é a luta que estão fazendo com as comunidades que vivem e dependem e estão interligadas à Lagoa da Conceição. E há todo um movimento pelo reconhecimento dos direitos da Lagoa da Conceição. Não é o reconhecimento das comunidades de ter peixes. Não é o reconhecimento da lagoa apenas para nós. Não, não. É da lagoa em si. E por isso mesmo o direito que ela tem, inclusive, de se ela foi, digamos, afetada porque se jogou lá esgoto, etc., ela tem direito de ser recuperada. Ela tem direito de ser limpa, de ser salgada, de se relacionar com o mar,
E aí poder ser um dos fatores interligados nessa relação harmoniosa da vida toda, inclusive a nossa, certo? Então, eu digo que nós, do Fórum, hoje, cada vez mais, nós trabalhamos não para poder ficar só chamando as pessoas para refletir sobre as mudanças climáticas, não. Nós advertimos, nós procuramos gerar uma compreensão crítica para que as pessoas se deem conta de que nós precisamos reconhecer os direitos da natureza se quisermos que essas mudanças climáticas provocadas por ações humanas e principalmente das grandes corporações e do produtivismo e consumismo promovidos pela relação capitalista e, de modo especial, na sua fase neoliberal, se ela continuar, a vida está em ameaça, está fadada, inclusive, a não ter condições de poder continuar. Então, o reconhecimento dos direitos da Mãe Terra, para nós, é a forma mais profunda, eu digo a forma mais delicada, a forma mais amorosa de nós estarmos lutando contra tudo aquilo que agride a Mãe Terra, tudo aquilo que provoca estas mudanças climáticas, o aquecimento da temperatura e todas as outras consequências que vêm a partir daí. Então, nesse sentido, somos, sim, digamos, é o nosso DNA gerar essa consciência crítica e essa articulação em favor da vida, em favor, principalmente, daqueles que são, e daquelas comunidades que são mais afetadas em seus direitos de existência e seus direitos em todas as dimensões da vida. Então, esse é o nosso caminho. E por isso que, apaixonadamente, nós trabalhamos e apoiamos essa existência dessa articulação pelo reconhecimento dos direitos da natureza. E agora estamos aí trabalhando pelo reconhecimento dos direitos do São Francisco, mas estamos também pelo reconhecimento dos direitos do rio lá na Amazônia e dos rios da Amazônia. Quer dizer, precisamos multiplicar estas iniciativas se queremos que, de fato, tenhamos, digamos, novamente uma relação harmoniosa e que nos permita viver com a Mãe Terra. Não porque ela está viva, então nós vivemos não, é com a Mãe Terra ou nada. Ivo, vocês também, além do trabalho assim de articulação, de participação, né, como você diz, esse trabalho de convite, né, de uns aos outros, vocês também têm produzido materiais que podem servir para o entendimento. Você não tem como mostrar alguma coisa? Na verdade, nós, não o Fórum sozinho, né? O Fórum, a Vanessa, o Mapas, o Observatório dos Jesuítas, todas as entidades, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, articulados aí nessa luta pelo reconhecimento dos direitos da natureza, nós conseguimos agora produzir, né, chegar a oferecer para o pessoal uma belíssima cartilha. Vida em Harmonia, não é isso, Vanessa? Você pode até projetar isso, você tem melhores condições que eu. Aí, ó, tá aí a cartilha. Essa é a versão impressa. Eu tenho aqui, inclusive, já separado para mostrar a versão virtual, né? Essa é a versão impressa, um tamanho pensado num tamanho de manuseio facilitado e também para possibilitar o aprendizado, né, dentro daquele espírito de que a arte faz parte desse processo, o aprendizado por meio da arte. Mas acho que isso daria para a gente ver na versão online que eu separei aqui. Quando vocês quiserem, eu posso compartilhar. Agora, antes de compartilhar, eu queria falar que esse é um produto coletivo da articulação, que trata especialmente dos direitos, né? Nós somos aqui juristas e que desenvolvemos juntos aqui pensamentos a respeito dos direitos da natureza, trazendo inclusive biomas, né, Ivo,
trouxe essa forma, essa estratégia de trabalhar, e esse livro tem certa correlação com essa estratégia, porque os direitos da natureza são contextualizados dentro de biomas, também falamos um pouco dos princípios, e aí tem até um capítulo onde eu conto esse desenvolvimento histórico. Só não entendi a capa, eu queria que você me dissesse um pouquinho por que este senhor de gravata. Aqui é a contraposição entre o desenvolvimento, entre a nossa situação de uma política, de uma economia neoliberal, e o pensamento de que fazemos parte, e o pensamento originário, que é superior, que é preponderante, que é o primeiro, de que as relações não podem se dar como este senhor engravatado pensa. Muito legal. Sabe o que diz o Rafael Bastidas, da Bolívia, que é um aimara? Ele diz: o presente já está no passado, o futuro é ancestral. E é isso. É isso. Exatamente. É isso mesmo. É muito grande isso. E por isso, viu, Moema? Por isso que a cartilha, inclusive com esses desenhos, eles são feitos, inclusive, a partir de inspiração dos nossos povos originários. Ótimo. E uma das bases dessa cartilha, para que se convide as pessoas, inclusive, a entrar e até se transformar, são os mitos, são alguns dos mitos dos nossos povos indígenas, certo? E ligamos isso com a nossa maneira de elaborar as coisas que são típicas da nossa cultura. Então, a gente faz essa relação e dizendo, ou aprendemos juntos e construímos essa nova forma de estar em harmonia com a natureza, ou então nos ferramos, como diz o pessoal, né? Então, não conseguimos mais ir para frente. Gostei. Já está compartilhada. Se a gente puder colocar na tela para mostrar isso que Ivo conta. Com certeza. Nossa, sim. Então, esse já que a gente já estava no sumário, na verdade, a capa, né, que é o que deve ser mostrado antes, né, esse retrato de... Como é que você falou, Ivo? Nos ferramos? Então, aqui esse é o retrato da ampulheta dizendo, olha, estamos nos ferrando aqui, porque o tempo está se esvaindo, né, com as nossas raízes em direção a essa transformação neoliberal dos nossos irmãos e irmãs na Terra, né? Então, ela foi concebida dentro dessa metodologia de que a arte e o mito, eles podem nos proporcionar o aprendizado, né, a apreensão do que queremos aqui, por exemplo, nesse programa, passar, quem nos assiste, por um outro lugar, que é o lugar do coração, né? Leonardo Boff, que está aqui com a gente, que participou, que abriu, ele, inclusive, utiliza uma expressão que e, aliás, tem um livro chamado Os Direitos do Coração, e ele usa a expressão de que precisamos agora passar a corazonar, né? E é o que a cartilha também quer fazer. Ela quer transmitir esse conhecimento. Olha, veja, o primeiro mito, né, do povo Miqui, a saída da pedra, ilustrado com 2 artistas, uma mulher e um homem, o Otto e Andrea Togliani, fazendo inclusive dando cumprimento ao princípio da complementariedade na natureza, masculino e feminino, e o que a cartilha quer é exatamente dar cumprimento a essa metodologia do corazonar. Então, veja que aqui, aí a gente traz alguns dos conceitos sobre as bases dos direitos da natureza, princípios, né, e que podem servir para trabalhos, inclusive, em círculos de educação, formal ou informal. Esse foi nosso desejo, foi informar e formar, né, pelo corazonar.
Então, as ilustrações são grandes, a cartilha, como vocês viram aqui na versão impressa, ela tem um tamanho grande. Essa aqui é uma ilustração do Otto, retrato do capitalismo do Otto, aqui mais um mito, e povos indígenas, e também, como, por exemplo, é o caso da dona Marli Borges da Silva, é uma quilombola, além das quilombolas e dos indígenas, todos os povos originários, né? A Josana Costa, por exemplo, que é uma pescadora artesanal. Então, mitos, histórias e falas destes povos que guardam essa relação em harmonia com a natureza, guardam desde as origens, desde nossas origens, né? Aqui para mostrar, já chegando nas páginas finais. Então, essa... né? Tanto a cartilha, só para dizer, Ivo, que tanto a cartilha quanto o livro dos direitos da natureza, que fizemos a várias mãos lá no grupo jurídico da articulação, estão disponibilizados na internet. O site da Mapas, por exemplo, tem uma página que é só para essas publicações, pode ser baixado. Eles são também e-books. Desculpa, Ivo, te interromper. Não, é só para dizer isso mesmo, né? Que quem não acessa, digamos, quem não tem oportunidade de ter a versão impressa, pode acessar através da internet e utilizar livremente. Isso é para estar aberto para todo mundo. E a cartilha Direitos da Natureza Mãe Terra recebeu esse título, né? Vida em Harmonia, que é o objetivo dessa apreensão. Caramba, que maravilha, que belíssima a arte e também o material do texto, né? Sim. Que beleza. Muito bom para a gente que quer iniciar alguma coisa, às vezes não sabe por onde, né? E muito, muito, muito legal. Viu, Vanessa, você mencionou mapas. Era bom você dizer, assim como o Ivo falou um pouco do fórum, né? Que você dissesse o que é o mapas, o que está desenhado nesse mapas. A Mapas, ela é feminina. Mapas. Ela está com a terra, né, nesse feminino, porque ela é uma organização. Sim. Ela é uma associação civil sem fins lucrativos e sou cofundadora dela, foi fundada em 2004, e no início ela nasceu como métodos de apoio a práticas ambientais e sociais, trabalhando com empresários ainda com a ideia da gestão ambiental, a ideia da natureza como recurso ambiental e com o problema do lixo. Então, trabalhávamos com essa gestão dos resíduos sólidos com os empresários, e a Mapas foi amadurecendo junto comigo na pesquisa. Eu mesma abandonei o direito ambiental e mergulhei nos direitos da natureza como uma resposta. À altura da tese de doutorado, eu estava pesquisando as mudanças climáticas e na ocasião da reunião da Bolívia. E nessa mesma ocasião, onde aconteciam as discussões sobre mudanças climáticas, estavam acontecendo a reunião, a primeira em nível internacional para os direitos da natureza. E aí, nessa pesquisa, a Mapas ingressa junto comigo lá na plataforma Harmony with Nature, oferecendo como produto de pesquisa uma forma estratégica de trabalhar, fazendo a ponte entre o reconhecimento dos direitos da natureza numa declaração universal da Mãe Terra e ao advocacy que a gente então iniciou em 2016, 2017. Então, hoje a Mapas trabalha fundamentalmente com as estratégias para o advocacy no segmento de fazer propostas e articular para o reconhecimento, articular o reconhecimento dos direitos da natureza em lei, e numa outra estratégia que é dar resposta a essas perguntas que sempre nos vêm após as palestras ou encontros como esses, de que é o seguinte: o que significam os direitos da natureza na prática? Então, hoje a Mapas tem trabalhado com um projeto, fundamentalmente com um projeto que é o projeto da Escola Viva do Bem Viver,
Isso pode ser acessado, inclusive, no site da Mapas, mapas.org.br, e esse projeto é um projeto que aglutina esses princípios dos direitos da natureza para oferecer uma educação, não apenas na educação formal, mas uma educação ampliada, onde a gente possa trazer para a prática os direitos da natureza, pensando na própria educação, na medicina, na saúde integral, que é a saúde que pensa no indivíduo interconectado com os demais membros, e numa economia que seja uma economia regenerativa, né? Uma economia solidária, a nova economia. Então, a escola ela tem essa metodologia de agregar e compartilhar saberes e trabalhar com os direitos da natureza também. Então, são vários programas, trabalhar com os direitos da natureza também para os nossos colegas, né, juristas, nessa outra perspectiva, que é a perspectiva do direito ancestral comunitário. Então, trabalhar com os fundamentos e o próprio direito imersos na natureza. Hoje a gente tem, no âmbito da articulação com o Ivo e esses outros parceiros que o Ivo mencionou brevemente, a oportunidade de estar trabalhando num plano, e nesse plano para o desenvolvimento da articulação, a gente traz o viés da educação, então é a educação do bem viver, o viés do advocacy propriamente dito, e estamos trabalhando, claro, com estratégias para ampliação da rede, fortalecimento da rede e da comunicação. E a Mapas está junto, né, nesse processo, porque sozinho a gente não faz nada, é preciso estar junto. O sonho sozinho é só sonho, o sonho junto é realidade. É realidade. Então, Marisa, muito legal isso que você colocou, porque quando você falou, né, da questão das escolas e também mencionou esses outros espaços de educação não formal, que tem todos que se tornar escolas para, tipo, uma aprendizagem permanente, né, do que significa isso que se está produzindo como uma nova forma de ser, de viver, de compreender, de, como é que você diz, coraçonar. Mas, assim, gostei muito porque você colocou entre os aprendizes, né, os juízes, os desembargadores. Ai, que bonito. E, Reinaldo, você que é advogado, né? Não? Sim. Então, legal isso, né, de ter que ensinar os advogados a legislar a partir desta visão. É um barato. E é uma coisa que nenhuma universidade está ensinando do jeito que a gente pretende que seja, que deveria. Na verdade, Moema, na verdade, sim. Graças a Deus, nós já temos... Mas como matéria de currículo, como um departamento, mas eu digo assim, a instituição, a academia precisa de uma vez acelerar esse processo de que esse assunto é um assunto de geografia, de história, de pedagogia, das ciências ditas, né, humanas, e as outras como se não fossem. É uma virada total na nossa geografia mental, né, e principalmente na nossa capacidade de pensar isso de outra maneira. E vocês insistiram muito em tudo que nós temos que aprender dos povos originários, né? O último trabalho que eu fiz junto com meu marido foi sobre a Bia Yala, né? Que é a articulação que eles criaram agora, e pegando, né, os 500 anos, né, de dominação, de opressão, de todas, o que é chamado hoje Américas, né? E eu fiquei muito impressionada quando eu escrevi o capítulo sobre a Bia Yala, de tudo que eles já falaram nas grandes conferências das Nações Unidas, principalmente depois de 1992. Só agora, na COP essa de Paris, é que parece que ouviram, mas ainda não está praticado, né? Está muito surdo todo esse conjunto, né, de quem governa o mundo, e a gente tem que achar um espaço diferente também para a sociedade civil. Existe até um movimento do qual eu estou participando que se chama Multiconvergência de Redes Globais, para ver se a gente consegue, com tudo que é iniciativa que tem
no planeta, chegar a criar uma espécie de um parlamento cidadão, porque as Nações Unidas não estão, parece que, dando conta mais de, sabe, se libertar das grandes corporações e a gente poder partir para outro jeito de ser, né? Nossa, isso aqui, ó, fora É isso. vocês vão nos mandar depois de bibliografia, de videografia, de referências, de antemão, muito, muito obrigada. Diga, Reinaldo. Não, agradecer muito essa partilha, Moema, muito bom mesmo. E caminhando para o nosso final, para a gente fazer a rodada, né, de agradecimentos e colocar aí para todo mundo, né, fazer essa última roda, né, para a gente fechar aqui. Que maravilha. Da minha parte, Reinaldo, como estamos na semana, nós estamos gravando na Semana Santa, né? Estamos gravando aí na chamada Semana Santa, e nós vamos chegar na Páscoa no domingo, e a Páscoa no fundo, é esse grande mistério de como a morte não tem a última palavra, que a vida renasce, ela é retomada. Então, o espírito, o grande espírito, ele está comprometido com isso. E nessa perspectiva, eu queria, da minha parte, naquela linha de convite e de eu estar envolvido, inclusive, em mudança em mim mesmo, como exercício, eu queria trazer o final de uma prece xamânica ao grande espírito. E diz assim: dá-nos a sabedoria para retomar as coisas antigas que ensinaste ao meu povo. Deixa-me aprender as lições escondidas em cada folha, oculta em cada rocha. Dá-nos a força para nos manter unidos e unidas e não querer sermos mais do que ninguém, mas unidos e unidas formarmos uma só família com todos os seres que criaste. Que assim seja. Que beleza, que beleza. Vanessa, querida. Só posso agradecer, né? Cada um desses encontros, nós, em uma das reuniões que fizemos sobre a educação do bem viver, no âmbito da articulação pelos direitos da natureza Mãe Terra, falamos dos pequenos encontros e dos grandes encontros, né? De quanto a energia que emana destes pequenos encontros entre nós aqui na telinha impacta um todo. Então, celebrar junto com vocês a oportunidade de estar aqui, não tanto pelas falas, não tanto pelas informações compartilhadas, mas pelo encontro. Então, muito obrigada pela oportunidade de mais esse encontro fabuloso, com o meu mestre Ivo, conhecendo Moema, Reinaldo. É um grande prazer. Termino o dia pronta para sonhar ainda mais pelo reconhecimento dos direitos da natureza e a harmonia na Terra. Reinaldo, você vai dizer alguma coisa? Deixo a palavra para você, Moema, querida, depois chamar nosso irmão, companheiro Marcelo e nos despedir. Então, eu realmente me sinto muito, muito feliz, estou emocionada com essa partilha que nós tivemos, né? E nós vamos ter também uma participação do Marcelo Barros, e realmente eu acho que daqui sai muita coisa para muita gente que tem vontade de acertar esse passo. Gratidão imensa por vocês terem aceito e gratidão imensa, porque nós sabemos que não vai parar por aí, que nós vamos estar juntos de outra forma. Já estamos juntos, né? Mas vai ser muito mais aprofundado a partir desse nosso encontro. Obrigada, viu?
juntando o que nos foi trazido nesse encontro tão especial com Ivo Poleto e Vanessa Rasson, nós queremos agora que o nosso querido irmão Marcelo Barros coloque um feixe nesse ramalhete, lembrando mais uma vez a importância da espiritualidade nesta urgente nova visão e missão a ser por nós assumida em relação à Mãe Terra. Queridos irmãos e irmãs, que reflexões profundas, úteis e urgentes nós temos dos nossos companheiros e companheiras para celebrar de forma nova, comprometida, transformadora, o Dia da Mãe Terra. Essa palavra, Mãe Terra, é uma palavra que vem das culturas mais antigas da humanidade. A Mãe Terra, a Terra-mãe, Terra Mater, em latim, era comum a muitas tradições religiosas e espirituais antigas. Só que a espiritualidade que unia o ser humano, a humanidade, a natureza, ao cosmos, ao universo e à Terra, muitas vezes era movida pelo medo. Muitas vezes as pessoas se sentiam muito pequenas, muito frágeis e dominadas pelas forças cósmicas. Quase todos os povos antigos tinham medo do trovão, das inundações, como do fogo, como dos terremotos, e não tinham nenhuma proteção. Por isso, toda a cultura humana se fez como uma espécie de cultura para o domínio da natureza. E isso gerou o que a gente chama de antropocentrismo, quer dizer, o ser humano como centro do universo. Graças a Deus, superamos esse tipo de cultura, ou estamos tentando superar. E hoje retomamos a espiritualidade da Mãe Terra no sentido da cultura amorosa. E se é Mãe Terra, não tem nenhum sentido filho e a filha terem medo. Uma coisa é o respeito, uma coisa é a reverência filial, a outra é o medo. Então, a espiritualidade é a raiz dessa cultura ecológica que é proposta quando se fala de ecologia integral. A cultura amorosa, que até hoje os índios Chucuru me contam que, quando entram na mata, pedem permissão aos encantados. Quando entram na água, pedem permissão ao espírito das águas. Aqui no Recife tem o Parque dos Baobás. Eu fui mostrar o Gildo Chucuru. E, ao chegar lá, apenas eu mostrei, o Gildo correu para a árvore, tirou os sapatos, o calçado, se acercou da... A primeira coisa foi inclinar-se diante do baobá. Para os afro-brasileiros, o iroco é aquilo que a gente chama gamileira, a árvore muito bonita, é um orixá, é uma manifestação divina. Que nós possamos ver manifestações divinas em
todos os elementos da Mãe Terra e nos sentir um com a Terra, unidos. Não é eu e a Terra, mas nós somos Terra. E nós vivemos da Terra. E o nosso amor à Terra é amor como resposta ao amor que a Terra nos dá. Grande abraço, estamos juntos. Viva a Mãe Terra! Eu não gostaria de terminar. Penso que temos aqui por horas, dias e anos de conversa para não ficar só na reflexão, mas realmente conseguir partir para a ação, como insiste o Ivo, né? Mas quero, sim, dizer que foi realmente um privilégio, nessa véspera do Dia da Mãe Terra, contar com a presença de Ivo, de Leonardo Boff, de Vanessa, de Marcelo Barros, conosco aqui, que organizamos o programa, e agradecendo imensamente também convidar a todos para ouvir as crianças cantarem Cuida da Terra. E assim encerramos com um grande agradecimento da nossa parte. Muito obrigada. Cuida do céu, Cuida do ar cuida do sol, e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir. contaminar Cuida também dos animais, que tanto bem eles nos fazem. cuida da terra. Cuida bem sim, Sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora cuida sim, que o amanhã não terá fim. lembra de Deus, O Criador foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da terra. Cuida do céu, cuida do ar cuida do sol, e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir. contaminar Cuida também dos animais, que tanto bem. eles nos fazem Cuida da terra, cuida bem sim, sem ser feroz. Cuida de mim, cuida de nós, cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. Lembra de Deus, o Criador, foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida do mundo,
Muito, muito obrigada pelas suas palavras, querido irmão Marcelo Barros. Muito obrigada a Ivo Poleto e a Vanessa Hassam. Nós esperamos continuar dialogando e trabalhando com vocês para que essa nova mentalidade, essa nova visão da Mãe Terra nos ajude a viver de outra maneira também nessa perspectiva do bem viver. A todas e todos vocês que nos acompanharam, o nosso agradecimento. Até uma próxima, no próximo mês. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América.